Doutora Denise Albano, em Brasília, alguns acontecimentos apontam na direção da esperança. 314 parlamentares votaram para suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Essa votação, qual é a sinalização que ela dá para o povo brasileiro e particularmente para o parlamento? O recado é de que parece que o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, começa a reagir a uma invasão na competência legislativa, nas prerrogativas próprias dos parlamentares por ministros do Supremo e, de fato, a gente tem uma ordem constitucional que estabelece 3 poderes separados, distintos, harmônicos, mas essa harmonia não significa que um poder possa invadir a esfera de competência de um outro poder e se elevar a uma espécie de sobrepoder sobre os outros 2, de modo mais especial ainda, um sobrepoder sobre o legislativo, que é o mais dos 3 poderes, aquele que tem o maior lastro democrático, e aí, em vez de permanentemente se curvar, se calar, ser condescendente com essa invasão de competências, com essa usurpação da função dos parlamentares, eu diria que a decisão em relação ao Ramagem, a ação penal, em que de cada 3 deputados, 2 votaram pelo sobrestamento dessa ação penal, uma espécie de suspensão dessa ação penal, eu diria que é uma espécie de reação, um tanto quanto tardia, mas antes tarde do que nunca, diante de vários eventos passados em que o Congresso se curvou. Um dos eventos mais vergonhosos foi exatamente a prisão do ex-deputado, quando, no exercício do mandato, o Daniel Silveira, fora outros episódios. E que, de fato, essa reação sinalize uma tentativa de retorno à normalidade institucional do país, com cada poder, como se diz, no seu quadrado. O STF, no seu abuso, está agora tornando réus em lote, em grupo, o que parece que fere do direito, porque as pessoas devem ser julgadas individualmente e não em lote, como se todos tivessem supostamente praticado o mesmo crime. Haverá algum reflexo para essas outras pessoas que fazem parte desse primeiro lote daqueles que foram tornados réus? É essa a polêmica do dia. Veja que na pressa, no afã de buscar uma condenação a qualquer custo, inclusive atropelando todas as garantias de um devido processo legal, o que eles chamam de o núcleo que concebeu, que pensou, que articulou a falácia do golpe, veja que eles colocaram num único grupo, em que todos figuram como co-réus, ou seja, todos são réus na mesma ação penal que envolve o deputado Alexandre Ramagem, Bolsonaro, o general Heleno e outros. Não há ações penais separadas. Há uma ação penal em que foram denunciados todos esses, cerca de 7 ou 8 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, hoje deputado. E aí, se é decidido sobrestamento, a suspensão dessa ação penal, que é única, por extensão, ela, de fato, não mais poderá seguir o seu curso em relação aos outros co-réus. Cada Bia Kicis, não é, denunciou, inclusive, a alteração do voto, digamos até uma certa falsidade na certidão que foi exarada, que foi certificando o vão lá do Supremo Tribunal Federal sobre o recebimento dessa denúncia, e houve uma alteração na certidão original, o que por si só, como a própria deputada de certa maneira sinalizou, já configura
mais um crime de responsabilidade. É um atropelo ao devido processo legal, é uma violação em sequência de dispositivos jurídico-constitucionais e, sem dúvida, nesse afã de retirar Bolsonaro da disputa eleitoral do próximo ano, eles vêm conduzindo um processo contaminado de ilegalidades, de nulidades, e essa é mais uma.